E o Kevin, com seu extremo profissionalismo, decidiu agir. Então ele se virou para Elizabeth e disse: Elizabeth, eu quero que você faça um exame de sangue em mim e no Dr. J, agora. Aí ela: ah, é? E ele disse: é, porque eu vou pegar o resultado do seu exame e à noite nós vamos pro hospital de Stanford e vamos repetir o exame e eu vou comparar os seus resultados com o do hospital. Aí ele disse: não se preocupa, tá? Porque eu já combinei com um patologista amigo meu e ele já está de prontidão no hospital, ele vai poder nos atender. E então a Elizabeth contestou dizendo: olha, não fui informada com antecedência. Não. E aí o Kevin disse: olha, mas eu já fiz esse pedido há 2 semanas. E ela falou: não, eu não vou fazer isso. E então os outros estavam tão encantados com a Elizabeth que eles nem acharam aquilo estranho, a não ser o Kevin. E ele ficou como vilão da reunião. E aí depois a reunião continuou, e aí foi até o meio da tarde, quando a Elizabeth sugeriu que eles saíssem para comer na cidade. E aí o Kevin falou: olha, eu quero ver o laboratório, Elizabeth. Então ela deu um tapinha no ombro do Dr. J e o levou para fora da sala. De repente o Dr. J retorna e ele diz pro Kevin: olha, não vai ser possível, porque a Elizabeth ainda não está disposta a mostrar o laboratório, sabe? A gente tem que dar mais tempo a ela. Em vez disso, o Sunny mostrou sua sala à equipe da Walgreens. E aí quando eles chegaram lá, havia um saco de dormir atrás de sua mesa e o seu banheiro tinha um chuveiro. E ele também sempre mantinha algumas mudas de roupas à mão. Ele trabalhava tanto que várias vezes acabava dormindo por ali. Isso ele contou aos visitantes. E ele estava todo orgulhoso. Aí, o Sunny e a Elizabeth pediram ao grupo que saíssem de pouco em pouco para que fossem ao restaurante. Dessa forma, evitariam que chamassem a atenção caso chegassem todos de uma vez. Pasmem, eles também pediram ao Kevin Hunter e aos seus colegas que não usassem nomes. Quando Kevin chegou ao restaurante, que era um lugarzinho em El Caminho Real, especializado em sushi chamado Fuki Sushi, eles foram conduzidos a uma sala reservada nos fundos com portas deslizantes, onde Elizabeth os esperava. Todo aquele teatro que parecia uma história de espião pareceu bobagem para o Kevin. Eram 16 horas e o restaurante estava vazio, não havia de quem se esconder. Além do mais, se houvesse algo que provavelmente atrairia a atenção, era a Lamborghini do Sunny que estava no estacionamento. O Kevin começou a desconfiar que havia algo muito errado. E usando suas blusas pretas de gola alta e com a sua voz profunda e sempre bebericando seus shakes verdes de couve, a Elizabeth tentava ao máximo imitar o Steve Jobs. Porém, parecia lhe faltar uma compreensão sólida sobre o que diferenciava os tipos diferentes de exames de sangue. Um outro ponto também que pesou para o Kevin foi que a Theranos havia falhado em cumprir seus 2 pedidos básicos: deixá-lo ver o laboratório e demonstrar um exame de vitamina D ao vivo em seu equipamento. O Kevin também se incomodava com a atitude do Sunny. Ele se demonstrava superior e altamente indiferente. Quando o pessoal da Walgreens havia considerado levar sua própria equipe de TI nas preparações do piloto, o Sunny avaliou a ideia como fora de mão. E ele disse: olha, as equipes de TI são como advogados, evite-as o máximo possível. Esse tipo de abordagem na concepção do Kevin era uma receita para problemas. Mesmo assim, o Dr. J não parecia compartilhar de sua desconfiança. Parecia que ele havia sido tomado pela aura de Elizabeth e deleitava-se com o que via no Vale do Silício. E para o Kevin olhava para o Dr. J e via nele um fã que havia cruzado o país para ver o show de sua banda favorita. Ao reencontrarem-se na Theranos na manhã seguinte, Wade Miquelon, o SFO, o diretor financeiro da Walgreens, juntaram-se a eles. E o Wade havia negociado o contrato do piloto diretamente com a Elizabeth. Ele parecia também ser um grande fã dela, mais um. E no meio da reunião, a Elizabeth fez um grande show. Ela presenteou o Wade com uma bandeira dos Estados Unidos, que de acordo com ela, havia sido hasteada em um campo de batalhas no Afeganistão.
Ela escreveu uma dedicatória para o Walgreens na flâmula e o Kevin achou aquilo tudo bizarro. O motivo pelo qual o Walgreens o havia levado lá era conferir a tecnologia da Theranos, porém não haviam permitido que ele assim o fizesse. A única coisa que tinham para mostrar de sua visita era uma bandeira autografada e mesmo assim o Dr. J e o Wade pareciam não se importar. Para todo mundo, exceto para o Kevin, a visita foi só flores. Um mês depois, em setembro de 2010, uma equipe de executivos da Walgreens encontrou-se com Elizabeth e Sunny em uma sala de conferências na matriz da rede de farmácias em Deerfield. O clima era festivo. Balões vermelhos com o logotipo da Walgreens flutuavam acima de uma mesa repleta de canapés. O Wade Micklem e o Dr. J revelavam o projeto Beta, codinome para o projeto piloto da Theranos, aos executivos seniores da Walgreens. Perante um slide intitulado Agitando o Mundo Farmacêutico, projetado em um grande telão, um dos executivos da Walgreens cantarolava Imagine, que tocava ao fundo. Para celebrar a aliança, a equipe de inovação teve a ideia de adaptar a letra da música de John Lennon e usá-la como um hino que representaria a parceria. Quando aquele karaokê bizarro havia terminado, a Elizabeth e o Sunny convidaram os executivos da Walgreens para fazerem os exames de sangue. Várias máquinas com design branco e preto haviam sido levadas ao encontro. O Kermit Crawford, o presidente de negócios da Walgreens, e o Colin Watts, o chefe de equipe de inovação, puxaram a fila de executivos que aguardavam para que seus dedos fossem picados. O Kevin, que agora trabalhava em tempo integral para a Walgreens como consultor on-site para a equipe de inovação, não participou desse evento. Porém, ao ouvir que vários executivos teriam seu sangue examinado, ele ficou feliz em finalmente ter a oportunidade de ver como a tecnologia funcionava. Na próxima vez que falasse com Elizabeth, ele verificaria os resultados dos exames. Em um relatório que fizera após a visita em Palo Alto, o Kevin advertira que a Theranos poderia estar supervalorizando ou exagerando a real condição científica dos cartuchos e equipamentos. Ele também recomendara ao Walgreens que incluísse alguém junto à Theranos durante o lançamento do piloto e oferecera uma de suas colegas da Collaborate. E essa moça era uma inglesa pequenina chamada June Smart, que acabara de concluir um período na administração dos laboratórios de Stanford. E a Theranos rejeitou a ideia. Alguns dias depois, o Hunter questionou os resultados dos exames na videoconferência semanal que as empresas realizavam como forma principal de comunicação. E a Elizabeth respondeu dizendo que a Theranos só poderia liberar os resultados para um médico. O Dr. J, que acompanhava de Conshohocken, relembrou a todos que era um médico experiente que a Theranos poderia lhe enviar os resultados. Eles concordaram que Sunny daria o retorno a ele separadamente. Um mês se passou e nada dos resultados. A paciência de Kevin já estava por um fio. Durante a conferência da semana, as duas partes debateram uma mudança repentina que a Theranos fizera em sua estratégia regulatória. Inicialmente, eles haviam informado que os exames de sangue seriam qualificados como dispensados, de acordo com as emendas de melhorias dos laboratórios clínicos, a CLIA, a Lei Federal dos Estados Unidos de 1988, que regulava os laboratórios. Os exames, assim qualificados pela CLIA, ou CELIA, geralmente envolviam procedimentos laboratoriais simples, já liderados pela FDA. Agora a Theranos mudava de tom e dizia que os exames que seriam disponibilizados nas lojas da Walgreens eram exames desenvolvidos em laboratório. Isso era uma diferença tremenda. Os exames feitos em laboratório ficavam em uma zona cinzenta entre a FDA e outra agência reguladora federal de saúde, chamada Centers for Medicare and Medicaid, o SMS, ou Centro de Serviços de Saúde em português. E essa agência supervisionava os laboratórios clínicos da SLA, enquanto a FDA regulava os equipamentos de diagnóstico que os laboratórios compravam e usavam. Porém, não havia ninguém que regulasse os exames que os laboratórios realizavam com seus próprios métodos. Elizabeth e Sunny tiveram uma conversa mal-humorada com Kevin a respeito do que aquela mudança significava.
Eles argumentavam que a maioria das grandes empresas laboratoriais usavam os exames desenvolvidos em laboratórios. O que o Kevin sabia não ser verdade. Para o Kevin, a mudança tornava ainda mais importante verificar a precisão dos exames da Theranos, e ele sugeriu que um estudo com 50 pacientes fosse feito, no qual poderiam comparar os resultados da Theranos com as do Hospital de Stanford. Ele já havia feito alguns trabalhos com a Stanford e conhecia o pessoal de lá. Seria fácil organizar tudo. E através da tela do computador, o Kevin percebeu uma mudança imediata na linguagem corporal da Elizabeth. Ela ficou visivelmente na retaguarda e na defensiva. Não, isso não está nos nossos planos no momento. Ela disse rapidamente, mudando o assunto para outros itens que estavam na pauta de videoconferência. Após desligarem, o Hunter chamou o Renat, um dos executivos, para uma conversa em particular. E ele disse, olha, tem alguma coisa muito errada aqui. Os sinais de alerta estão se acumulando. Primeiro, a Elizabeth negou meu acesso ao laboratório. Depois, ela rejeitou a minha proposta de enviar alguém com a Theranos para Palo Alto. E agora ela está se recusando a fazer um simples estudo comparativo. A Theranos já havia extraído o sangue do presidente de negócios da Walgreens e um dos executivos mais antigos da empresa, e ainda não havia entregado o resultado. O Renat ouviu com uma expressão aflita em seu rosto. E o Kevin completou dizendo, não podemos seguir com isso. Nós não temos como arriscar um cenário no qual a CVS acabe fazendo uma parceria com eles que em 6 meses já estará concretizada. A rivalidade da Walgreens com a CVS, que ficava sediada em Rhode Island e com uma receita 1/3 maior, impactava virtualmente tudo que era feito pela rede de farmácias. Isso era uma visão distorcida do mundo e muito difícil de ser compreendida por alguém de fora, como o Kevin, que basicamente não tinha o Walgreens no sangue. A Theranos havia jogado com essa insegurança com muita inteligência. Como resultado, a Walgreens sofria de um caso severo de FOMO, que é o medo de ficar de fora. E o Hunter implorou ao Renat para que pelo menos pudesse dar uma olhada no interior de um dos leitores branco e preto que a Theranos havia deixado com eles após o lançamento do projeto Beta. Ele estava morrendo de vontade de rasgar a fita de segurança da caixa e abri-lo. A Theranos havia enviado alguns kits de exames também, mas eram para alguns exames muito incomuns que ele nunca tinha visto um laboratório oferecer, como a susceptibilidade à gripe. Então assim ficava impossível comparar os resultados com qualquer outra coisa. E o Kevin percebeu que aquilo ali era muito conveniente. E se ele abrisse o equipamento, ele iria desmascarar a Theranos. Além disso, os kits já estavam vencidos. Só que o Renat não permitiu. Além de assinar contratos de confidencialidade, eles haviam sido duramente advertidos para não mexerem no leitor. O contrato que as empresas assinaram versava que a Walgreens concordara em não desmontar ou reproduzir quaisquer dispositivos ou componentes existentes. Então, para tentar conter a sua frustração, o Kevin fez um último pedido. A Theranos sempre evocava 2 coisas como prova de que sua tecnologia havia sido aprovada. A primeira era o trabalho de testes clínicos que desenvolvia para empresas farmacêuticas. E os documentos entregues ao Walgreens alegavam que o sistema da Theranos havia sido extensivamente validado ao longo dos últimos 7 anos por 10 das 15 maiores empresas farmacêuticas. E a segunda era uma avaliação da tecnologia que o Dr. J supostamente havia encomendado da Faculdade de Medicina da Universidade de Johns Hopkins. O Kevin chegou a ligar para as empresas farmacêuticas, mas não obteve sucesso ao tentar falar com alguém que pudesse confirmar as alegações da Theranos, embora aquilo mal pudesse provar qualquer coisa. Agora ele estava pedindo ao Renat que lhe mostrasse a avaliação da Johns Hopkins. E após hesitar um pouco, o Renat relutantemente entregou-lhe o documento de 2 páginas. Ao término da leitura, o Kevin estava quase gargalhando. Tratava-se de uma carta datada em 27 de abril de 2010, que resumiu uma reunião que Elizabeth e o Sunny tiveram com o Dr. J e 5 representantes do campo de Hopkins, em Baltimore. A carta alegava que eles haviam demonstrado à equipe de Hopkins dados patenteados sobre a performance de exames e que a Hopkins havia considerado a tecnologia inédita e confiável. Mas também
deixava claro que a universidade não havia conduzido uma verificação independente. Na verdade, a carta incluía uma ressalva de isenção de responsabilidade no fim da segunda página. Os materiais fornecidos de forma alguma representam a aprovação de qualquer produto ou serviço por parte do Departamento de Medicina da Johns Hopkins. O Kevin disse ao Renat que a carta era totalmente significante, e ao julgar pela reação do belga, ele sentiu que começava a fazer algum progresso. A confiança de Renat parecia abalada. E o Kevin sabia que o Dan Doyle, o executivo responsável pelas finanças da equipe de inovação, compartilhava também de suas desconfianças. Se ele conseguisse convencer o Renat sobre o ponto de vista que eles tinham, talvez conseguissem fazer com que o Dr. J e o Wade McKellen abrissem os olhos e evitassem um desastre em potencial. A Walgreens não era a única grande empresa varejista que a Theranos cortejava. Durante a mesma época, os funcionários começaram a notar as visitas ao escritório da Rivenna Avenue, feitas por um senhor mais sério, de aparência séria, que usava óculos sem aro, terno e gravata. E tratava-se de Steve Bird, o CEO da Safeway. O Steve Bird estava à frente da Safeway, uma das maiores redes de supermercados do país, há pelo menos 17 anos. E durante esse tempo, sua atenção disciplinada às experiências e oportunidades do mercado que haviam lhe angariado aplausos da Wall Street durante suas primeiras décadas como CEO, deu lugar a um forte interesse pela área de saúde. E ele foi atraído pelo assunto após perceber que os custos médicos da Safeway ameaçavam levar a empresa à falência em algum momento. E caso ele não fizesse algo para controlá-los, essa realidade poderia chegar muito mais cedo do que esperava. Ele havia sido pioneiro ao oferecer programas de bem-estar e saúde preventiva aos seus funcionários e tornar-se defensor de um sistema de saúde público e universal, fazendo dele um dos únicos CEOs republicanos a abraçar um dos princípios do Obamacare. Assim como o Dr. J, ele cuidava muito de sua própria saúde. Às 5 horas da manhã já estava caminhando em sua esteira e fazia musculação à noite. E após o jantar, ele repetiu o processo. Respondendo ao convite de Steven, a Elizabeth foi a matriz da rede de supermercados em Pleasant, do outro lado da Baía de São Francisco. E ela foi para fazer uma apresentação. Enquanto o CEO da Safeway, acompanhado por um grande grupo de seus executivos mais importantes, ouvia intrigado ela descrever como sua fobia de agulhas a havia levado a desenvolver a tecnologia inovadora que, além de deixar os exames de sangue mais convenientes, os tornava mais rápidos e baratos. Ela levara os dispositivos preto e branco para demonstrar seu funcionamento. E a apresentação impactou profundamente Larry Renda, a vice-presidente executiva da Safeway. O marido da Larry lutava contra um câncer de pulmão e seu sangue precisava ser examinado constantemente para que os médicos pudessem ajustar a administração de seus medicamentos. Cada extração de sangue era uma tortura, pois suas veias estouravam cada vez mais. O sistema da Theranos de picar o dedo seria um presente divino para ele. Assim ela pensou. E a Larry havia começado na Safeway com 16 anos de idade como uma empacotadora de meio período, construindo sua ascensão pela hierarquia corporativa até se tornar uma das executivas mais confiáveis do Steve. E agora percebia que seu chefe também estava muito impressionado. A proposta da Theranos encaixava-se perfeitamente com sua filosofia de bem-estar e oferecia uma forma de melhorar as receitas estagnadas e as minúsculas margens de lucro da rede de supermercados. E não passou muito tempo e a Safeway também assinou um contrato com a Theranos, no qual estava acordado que emprestaria 30 milhões à startup e se comprometia a realizar uma reforma massiva em suas lojas para abrir o espaço a novas clínicas elegantes, onde os clientes fariam seus exames de sangue com os aparelhos da Theranos. O Steve estava nas nuvens com a parceria. Ele via Elizabeth como um gênio precoce e a tratava com uma rara consideração. Normalmente ele detestava sair do seu escritório a não ser que fosse estritamente necessário, porém abriu uma exceção para ela, indo regularmente até Palo Alto. Em certa ocasião ele levou uma orquídea branca enorme, em outra presenteou-a com uma miniatura de um jatinho particular. Na próxima ele previa que seu presente seria um jatinho
em tamanho real. O Steve estava ciente das negociações em paralelo que a Theranos levava com a Walgreens. E a Elizabeth diz para o Steve que a empresa dele seria revendedora exclusiva dos exames de sangue da Theranos nos supermercados, enquanto a Walgreens teria exclusividade nas farmácias. Nenhuma das duas ficou radiante com esse acordo, porém ambas acharam melhor aceitar do que ficar de fora de uma oportunidade enorme como essa. Enquanto isso, em Chicago, as tentativas do Kevin para que o Reinhard levasse suas suspeitas a sério foram arruinadas no meio de dezembro de 2010, quando o Reinhard informou seus colegas que estaria saindo da empresa no fim do ano. Ele havia sido convidado para ser CEO de uma empresa em Nova Jersey que fabricava os termômetros para as empresas farmacêuticas. Era uma oportunidade profissional que ele não poderia deixar passar, lógico. E a Walgreens indicou uma substituição interna, a executiva Trish Limpsky, que tinha uma certa exposição ao mundo laboratorial. E antes de trabalhar na Walgreens, ela trabalhou na Faculdade de Patologistas Americanos, a associação médica que representava os cientistas de laboratório. E o Kevin não perdeu tempo e a informou sobre como se sentia a respeito do projeto com a Theranos. E ele disse: eu preciso interromper isso antes que acabe prejudicando alguém. E depois ele foi no Dr. J e trouxe novamente suas suspeitas, contudo ele não teve sucesso. O Dr. J era um defensor firme e incansável da Theranos. Se tivesse algo do que reclamar, seria da lentidão da Walgreens. É isso mesmo. Após saber do jatinho em miniatura que o Steve havia dado a Elizabeth, ele protestou com Trish que a Walgreens precisava mostrar mais carinho a ela. Kevin percebeu que eles estavam no fundo do poço quando ele se deu conta que o Dr. J havia parado de pedir os exames de sangue para Elizabeth e para os Sanios, que foram feitos na festa de lançamento. Aparentemente, o Dr. J estava tão enfeitiçado que estava disposto a deixar a Theranos se safar sem apresentar resultado algum. O Wade Miquelon era um aliado poderoso do Dr. J, que vestia-se impecavelmente e com uma queda por ternos caríssimos e óculos de luxo. Ele era extrovertido e bem quisto na Walgreens. No entanto, vários de seus colegas haviam começado a questionar sua reputação após uma história no Chicago Tribune ter revelado que ele havia sido preso por dirigir alcoolizado durante aquele outono, pela segunda vez. E ele nem poderia conduzir seu carro, já que sua habilitação estava suspensa pela prisão anterior. Para piorar as coisas, ele se negara a fazer o teste do bafômetro e havia sido reprovado nos testes de sobriedade feitos no solo. O incidente havia lhe outorgado um novo apelido nos corredores da matriz da Walgreens: Michelob. Casos de direção alcoolizada do Wade e a torcida cega do Dr. J pela Theranos não inspiravam confiança de que o projeto Beta estava nas melhores mãos. Entretanto, isso ficava além do alcance do Kevin, e ele se concentrava no que conseguia controlar, persistindo em fazer perguntas difíceis durante as videoconferências semanais. Até que um dia, no início de 2011, Trish lhe informou que a Elizabeth e o Sunny não queriam mais que ele participasse das reuniões entre as empresas. Eles sentiam que ele estava criando muita tensão e que isso interferia na concretização do trabalho. E a Walgreens não tinha escolha além de aceitar, caso contrário, a Theranos encerraria a parceria, ela acrescentou. E o Kevin disse: não, recuse a exigência. Vocês me pagam $25 mil por mês para que eu cuide dos melhores interesses e agora estão me limitando, estão me impedindo de fazer meu trabalho? Não faz sentido. Seus protestos foram educadamente ignorados e a Elizabeth e o Sunny conseguiram o que queriam. O Kevin continuou a trabalhar com a equipe de inovação e a oferecer seus conhecimentos quando necessário. Porém, sua exclusão das conferências e das reuniões subsequentes o marginalizaram e limitaram suas contribuições. Durante esse período, a Walgreens continuou com o projeto. E como parte das preparações para o piloto, Kevin se juntou à equipe de inovação em uma viagem de campo para um armazém não identificado em um parque industrial, a alguns quilômetros de distância do campus de Fairfield. Lá dentro, a empresa construíra uma réplica em tamanho real de uma de suas lojas. Era um laboratório de exames de sangue com prateleiras especialmente designadas para acomodar as dimensões dos leitores preto e brancos da Theranos. Observar aquela réplica de loja e seu pequeno laboratório fez cair a ficha do Kevin para o quão real aquilo já havia se tornado.
Em breve, pacientes de verdade teriam seu sangue extraído e examinado em um desses dispositivos. Assim ele pensou. Com a parceria fechada com a Walgreens e a Cephalon, Elizabeth de repente se deparou com um problema que ela mesma havia criado. Ela disse às duas empresas que sua tecnologia seria capaz de realizar centenas de exames com amostras pequenas de sangue. Contudo, a verdade era que o sistema do Edison era capaz de realizar apenas imunoensaios, um tipo de exame que usa anticorpos para medir substâncias no sangue. E os imunoensaios incluíam alguns exames muito pedidos por laboratórios, como medição de vitamina D ou exame para detectar câncer de próstata. Porém, muitos outros exames de rotina, desde níveis de colesterol até o açúcar no sangue, exigiam técnicas laboratoriais totalmente diferentes. Elizabeth precisava de um novo equipamento, que pudesse realizar mais do que apenas um tipo de exame. E para isso, em novembro de 2010, ela contratou um jovem engenheiro chamado Kent Frankovic. E ela o deixou responsável pelo projeto. Kent obtivera seu mestrado em engenharia mecânica recentemente em Stanford. E antes disso, ele passou 2 anos trabalhando para a NASA no laboratório de propulsão a jato em Pasadena, onde ajudou a construir o robô Curiosity, que eles dizem que foi enviado a Marte. E para o projeto, Kent contratou Greg Menassie, um amigo que conhecera na NASA e que de lá foi trabalhar na SpaceX, a empresa de foguetes do Elon Musk em Los Angeles. Com 1,98 de altura e pesando 120 quilos, Greg tinha o biotipo de um atacante da NFL. Porém, ele era muito inteligente, além de ser um observador astuto. Durante vários meses, Kent e o Greg tornaram-se os funcionários favoritos de Elizabeth. Ela participava das sessões que eles faziam de brainstorm e dava sugestões sobre os sistemas robóticos que eles deveriam pensar em usar. Ela os presenteou com os cartões de crédito corporativos para que pudessem comprar quaisquer materiais e suprimentos que quisessem. Elizabeth batizou a máquina que delegou a eles para construírem de Mini Lab. Como o nome sugere, sua preocupação principal era o tamanho. Ela ainda alimentava a ideia de algum dia colocar o equipamento na casa das pessoas. E queria que fosse algo que coubesse em uma prateleira ou mesa. E isso, é claro, impunha desafios à engenharia, porque para realizar todos os exames que ela queria, o Minilab precisaria ter muito mais componentes do que o Edison. Além do tubo fotomultiplicador do Edison, o novo aparelho precisaria acomodar outros 3 instrumentos laboratoriais em um pequeno espaço: o espectrofotômetro, o citômetro e o amplificador isotérmico. Nenhum desses equipamentos eram invenções novas. O primeiro espectrofotometro comercial foi desenvolvido em 1941 pelo químico norte-americano Arnold Beckman, fundador da Beckman Coulter, a fábrica de equipamentos para laboratórios. E seu funcionamento se dá pela emissão de raios de luz colorida passando através da amostra de sangue e pela medição de quanta luz a amostra absorve. A concentração de uma molécula no sangue pode ser deduzida pelo nível de absorção da luz. E os espectrofotometros são usados para medir substâncias como o colesterol, a glicose e a hemoglobina. A citometria, que é uma forma de contar as células do sangue que foi inventada no século XX, é usada para diagnosticar anemia, cânceres no sangue, dentre outras anomalias. E por décadas, esses instrumentos haviam sido utilizados em laboratórios do mundo todo, ou seja, a Theranos não estava criando novas maneiras de examinar o sangue. Na verdade, o valor do Minilab estaria na miniaturização de uma tecnologia laboratorial já existente. Embora isso possa não chegar a ser uma inovação científica, fazia sentido dentro do contexto da visão de Elizabeth de mudar os exames de sangue dos laboratórios, levando-os às farmácias, aos supermercados e, por fim, as casas das pessoas. Com certeza já havia equipamentos portáteis de análise de sangue no mercado. Um deles, um dispositivo que parecia eletrônico em miniatura e chamava-se Piccolo Express. Este podia realizar 31 exames de sangue diferentes e os resultados ficavam prontos em 12 minutos. Apenas 3 ou 4 gotas de sangue eram necessárias para uma lista de uma dúzia de exames comumente pedidos. No entanto, nem o Piccolo, nem os outros dispositivos portáteis eram capazes de realizar todos os exames laboratoriais possíveis.
Na cabeça de Elizabeth, este seria o diferencial para vender o Mini Lab. E o Greg passou muito tempo estudando instrumentos comerciais que haviam sido feitos por fabricantes de equipamentos de diagnósticos para aplicar a engenharia reversa e torná-los menores. Ele encomendou o espectrofômetro de uma empresa chamada Ocean Optics e o desmontou inteiro para entender como funcionava. Acabou se tornando um projeto interessante, mas ele tinha dúvidas sobre a abordagem que estavam utilizando. Em vez de desenvolverem novos instrumentos do zero para encaixarem-se nas dimensões arbitrárias que a Elizabeth definia, Greg achava que seria melhor usar componentes já disponíveis, os quais eles lutavam para miniaturizar e entregá-los ao sistema geral para ver como funcionaria. Uma vez que tivessem um protótipo funcionando, poderiam então buscar diminuí-lo, colocar a ênfase primeiramente no tamanho e depois se preocupar sobre o funcionamento. Era como colocar a carroça na frente dos bois. Mas Elizabeth estava irredutível. O Greg terminara recentemente seu namoro com uma garota de LA, então passava o sábado no escritório para espairecer. E ele percebeu que Elizabeth gostava muito disso. Ela entendia como um sinal de lealdade e dedicação. Ela disse a Greg que gostaria de ver Kent trabalhando nos fins de semana também. E ela ficava incomodada que o amigo dele não fazia isso. Manter um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal parecia um conceito totalmente estranho para Elizabeth. Ela estava no trabalho o tempo todo. E assim como a maioria das pessoas, Greg havia ficado impressionado com a voz grave da Elizabeth quando a conheceu. E logo começou a desconfiar de que era algo forçado. Certa noite, no encerramento de uma reunião no escritório dela, logo após o início dele na empresa, ela acabou soltando uma voz mais natural de mulher. Estou muito feliz que esteja aqui, ao levantar-se da cadeira com o tom da sua voz várias oitavas acima do que de costume. Em seu entusiasmo, ela pareceu ter esquecido de ligar o barítono. Quando Greg pensava sobre isso, parecia haver uma certa lógica no fato. O Vale do Silício era um mundo espantosamente masculino. Os investidores de risco eram todos homens e ele não conseguia pensar em nenhuma fundadora proeminente de qualquer startup. Em algum momento, ela deve ter decidido que aquilo seria necessário para conquistar a atenção das pessoas e ser levada a sério. E algumas semanas após o incidente com a voz, Greg percebeu que a Theranos não era um ambiente comum de trabalho. Ele havia iniciado uma amizade com Gary Frenzel, embora Gary desse a impressão de ser desleixado. Ele pesava 140 quilos e sempre vestia calças muito largas, camisetas enormes e crocs. Greg o considerava uma das pessoas mais inteligentes da empresa. E o Gary sofria de uma severa apneia do sono. E o Greg já havia percebido em mais de uma ocasião ele caindo no sono e acordando de repente para refutar alguma ideia sem sentido que alguém mencionara e sugerir uma alternativa brilhante. Enquanto deixavam o escritório juntos, certo dia, Gary baixou o tom de sua voz e ele disse algo a Greg que alarmou o rapaz. Você sabia